Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para tentar abrilhantar um pouquinho aí nossa vida, se Deus quiser, pós-Covid, sempre privando pelas cabeçadas, que eu acho que é onde a gente mais aprende. Hoje vocês podem perceber que nós estamos num ambiente, de certa forma, um pouco novo, completamente novo para mim aqui. Um ambiente muito, mas muito legal para a gente fazer aí o nosso episódio número 100. Parabéns aí para o Fala Doutores, estou super feliz. E hoje temos uma baita de uma celebridade que eu venho tentando aí trazer para participar do canal aí. Eu acho que ele é a pessoa mais citada no Fala Doutores desde que ele começou aqui. Depois eu vou lembrar aqui de inúmeros colegas que já utilizaram essa celebridade que vai aparecer aqui. E estamos aqui na BIP Saúde para conhecer um pouquinho mais aí do seu CEO, Dr. Wander Cortese. Colar aqui um pouquinho. Médico empreendedor formado pela FRJ, co-founder da BR Med, founder e CEO hoje da BIP Saúde, esposa médica, paizão de 2, a gente já pode colocar aí 4, que ele coloca muitas vezes, né, que são 2 CNPJs e 2 CPFs. Grande participante aí do Doutores do Samba. A gente vai também saber um pouquinho mais aí dessa história, que essa história aí tem outros participantes do Fala Doutores aí, que já abrilhantaram aí e fazem parte do grande Doutores do Samba também. Fala, doutor Wander, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, meu amigo. E é uma honra participar do episódio número 100. Eu acompanhei de perto essa tua iniciativa, sempre vibrando, vendo bons amigos lá. Acho que se citaram é porque a gente tem bons amigos aí ao longo dessa jornada. Vai ser um prazer retribuir, lembrando um pouco de cada um deles. Enfim, um prazer enorme estar aqui. Vamos embora, vamos tentar contribuir e que vale a pena o tempo do pessoal aí que está assistindo. Não, é muito legal essa questão aí dos outros participantes, né? Uma vez eu falei para você que você era unanimidade entre os participantes e aí, com a maior humildade do mundo, falou se é unanimidade temos algum problema, né? Verdade, e também tem uma coisa que eu sempre brinco, que assim, a única vantagem de ter um nome esquisito como Wander é esse, né? Porque se meu nome fosse Ricardo, alguém menciona assim, o Ricardo. Caramba, podem ser uns 5 Ricardos diferentes. Agora fala Wander, bicho, eu acho que só deve ter ele ou meu pai também, que se chama Wander. Mas acho que é isso, eu tenho bons amigos e pude, de alguma forma, contribuir e aprender muito também com esses amigos. Então, fico muito feliz aí. E unanimidade a gente sempre desconfia. Acho que tem um pouco mais de amizade aí do que qualquer outra coisa. Então, beleza. Vamos do início. Conta aí, seu Wander. Da onde Wander saiu? Onde é que você nasceu e como é que era a tua origem aí, questão de estudos, contato aí com a tua família, pai médico aí que a gente já sabe. Conta aí pra gente. Beleza, então vamos começar por essa parte, assim. Desde que eu me lembro, assim, eu tô perto da medicina. Como você bem mencionou, meu pai é médico, eu tenho 2 irmãs, minha irmã mais velha também é médica. E foi super natural, acho que quando você é filho de médico, irmão de médico e também quando você gosta de desafios, e aí aqui já lembrando um participante recente do seu programa que foi o Felipe, o Felipe lá da Med Sul, da sua cirurgia. Bem, a gente às vezes quer desafiar, a medicina surge na nossa vida muitas vezes assim, cara, o que é difícil aí? Disseram que medicina é difícil, vamos embora tentar encarar, ainda tinha influência da família e assim foi, fiz medicina. Nossas vidas se cruzam porque uma das faculdades que eu entrei primeiro foi na Unirio, onde você era meu veterano lá e temos, né, grandes amigos em comum. Acabou que depois eu fui chamado na FRJ e aí para onde eu entrei e me formei na FRJ. Você chegou a estudar na Unirio, cara? Eu queria... Sim. Estudou, não estudou? Eu lembro de você na Unirio. Eu ia te perguntar isso, é uma coisa que eu escuto pouco. Como é que... Quanto tempo você fica na Unirio? Defina estudar. Assim, eu frequentei a Unirio, inclusive, aí nos conecta com o ponto que foi onde eu conheci o time lá, o João, conheci o Diogo e a galera que veio a compor o Doutores do Samba. Então eu era aquele calouro, uns 4 períodos mais novo, que o pessoal tocava um pagode e eu gostava disso, confesso que sempre gostei. E eu falei, cara, eu tenho um banjo no carro, posso pegar e tocar? Os caras, porra, o calouro tem um banjo no carro, quem tem um banjo no carro? Pega lá, calouro. E aí foi assim que eu fiz grandes amigos, hoje somos padrinhos de casamento um do outro, foi uma história muito bacana. Então, de fato, eu frequentei a Unirio ali nos idos dos anos 2002 e foram 6 meses. Também meu melhor amigo e irmão, sócio na minha primeira empresa, o Davi, também estudou lá, que você conhece. E aí eu fui chamado da FRJ e eu resolvi, então,
migrar para a UFRJ e lá eu me formei. E me diz um negócio, propósito para a escolha da medicina. Tudo bem, tem teu pai, tua irmã é mais velha? Sim. Então já tinha a escolha e tudo mais, mas por quê? Então, eu acho que não é raro isso, o garoto é muito influenciado pelo pai. Então, assim, aquela admiração do pai, eu queria seguir os passos do meu pai. Eu achava muito bonita a medicina, a vida do médico, a relevância que o médico tem na vida de outras pessoas. Então, se eu fosse fazer uma análise ali, tentar entender por que veio a medicina, acho que tem muito da influência do meu pai. Tem a questão do desafio também. A gente fez vestibular em épocas ali muito próximas. Você deve lembrar que medicina era um grande desafio, e acho que isso já é um traço de personalidade de quem busca desafios. E não só filho e irmão, foi lá que eu conheci, não na UFRJ, mas nesse mundo da medicina. Eu conhecia, na época, minha namorada, que virou minha noiva e minha esposa e mãe dos meus 2 filhos. Então, eu sinto que eu fui meio criado em cativeiro, né? Tô sempre ali em torno de médicos e era natural me tornar médico. E eu amo a trajetória, e se voltasse no tempo, faria medicina de novo. Apesar de hoje seguir uma carreira diferente, a gente vai chegar lá. E em relação a pré-vestibular, estudos, pô, você passou para 2 grandes universidades, você passou direto, fez um monte de vestibular, como é que... Você estava preparado? Não, bom ponto. Eu vim de Niterói. Niterói, naquela época, eu tô falando ali de 2000... Abel ou Salesiano? Então, era do Abel. Niterói tem 2, 3 opções, Abel, Salesiano, São Vicente. Bem, naquela época, você não tinha os grandes colégios voltados para vestibular. Tá. Eram mais colégios que tinham uma excelente criação. E aí, quando eu fiz o Abel a vida inteira, né, do primeiro ao último ano, quando eu fui pro vestibular, realmente eu não estava preparado para competir com a galera de PH, de São Bento, que eram os colégios mais tradicionais e mais voltados ali para a prova. Então aí eu fui pro PH, fiz um ano de cursinho no PH, e aí sim, quando eu voltei, confesso que até nesse segundo ano estudei muito menos do que no primeiro, mas era um preparo mais direcionado para o vestibular. E aí foi natural e consegui entrar tanto na Unirio quanto na UFRJ. Até a entrada para as universidades, tinha empreendido? Eu acho que não de uma forma estruturada, mas hoje quando eu olho em retrospectiva, eu já via traços dessa figura de liderança que é natural do empreendedor. Então, por exemplo, Doutores do Samba não foi minha primeira experiência com música. Eu tive grupos antes, tive bandas antes, e às vezes eu olho para trás e falo, eu acho que eu tinha mais talento para ser o produtor da banda, para ser o gerente, lá, o manager da banda, do que o músico propriamente dito, que eu sempre fui medíocre. Mas eu consegui organizava os eventos, organizava os ensaios, fechava os shows, abre aspas, os shows, se é que pode chamar disso. Então, não de uma forma estruturada, mas o contato com o empreendedorismo vem aí já na faculdade. Isso, aí vamos entrar na faculdade especificamente, você coloca isso muito bem, que um dos grandes turning points aí da tua vida foram esses eventos, essas festas universitárias, que você normalmente coloca que antes de você, e com humildade, mas que elas eram um pouco piores, né? Você conseguiu transformar um pouquinho essas festas. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Essa é o ponto que explica ali como que alguém que vem de uma família médica, como a gente estava falando, entra numa faculdade tradicional, hoje se vê aos 39 anos empreendendo e super afastado da vida assistencial e muito mais executivo. Então, para entender a minha história, tem que entender esse ponto. Então, eu estava na faculdade, era super dedicado, apesar de curtir as festas e toda a parte social, mas fiz lá todos aqueles concursos para acadêmico, e fiz SUSEMI, fiz FESP, fiz tudo que você pode imaginar. Tinha um bom retorno nessa área. Só que aí eu lembro que eu terminei um namoro e comecei a frequentar festas, enfim, não existia Tinder, não existia Happn naquela época. Você quer conhecer uma namorada nova, você tinha que ir à caça, digamos assim. E aí, as festas mal organizadas. E aí eu começo a entender o que hoje eu olho para trás e vejo que é o mindset, que é o jeito dos empreendedores, de muitos empreendedores, que é o quê? Em geral, o empreendedor é crítico. Ele não é aquele cara que aceita a vida do jeito que lhe foi apresentado. As festas são essas e, cara, quer isso, não quer, vai para casa. Não, ele fala, não tá legal. Ele é crítico. Mas ele tem um segundo passo logo na sequência, que ele propõe algo diferente. Então, não tá legal, mas e se fosse assim? E não só ele é crítico e ele é criativo de propor algo diferente, mas aqui é o salto que você realmente diferencia aquele que é crítico, criativo para o empreendedor. Ele executa. Então nessa eu falei, as festas estão ruins, eu queria festas melhores. Não estou encontrando. Ou seja, critiquei, fiz todo um pensamento de como poderia ser melhor e aí executei. Comecei a organizar festas na faculdade. Bem, eu lembro, eu tinha 21, 22 anos no máximo, e aí
eu simplesmente olhei e falei, caramba, não funciona bem. A entrada costuma ser uma confusão. O bar costuma ser uma confusão. O banheiro costuma ser uma confusão. Costuma acabar a bebida. Então eu vou pegar esses pontos, a música e tal, e vou tentar fazer um pouquinho melhor. E as pessoas ficaram encantadas. Então, assim, o que eram essas festas, cara? Era festa para 15 pessoas? Tinha só água com gás? O Tá. que era isso? Tô entendendo que você quer detalhes, você quer poder, né, visualizar. Vamos lá. Eu morava com meus pais, obviamente, em Niterói, e era uma casa afastada, assim, que não tinha muito vizinho. Então já é propício para festas, né? Não ia ter problema com a vizinhança. E aí a gente desenhou uma festa, vai para 100, 200 pessoas, que já era ousado naquele momento. E a primeira já deu 150, 200 pessoas, e eu via que as pessoas ficaram, assim, incrivelmente satisfeitas, simplesmente porque a gente deu o básico a elas, que era ter um ambiente adequado, com uma música boa, uma entrada tranquila, banheiro, tudo aquilo que eu mencionei, e as pessoas vinham me agradecer. E no fim do dia, no fim da noite, eu olhava, caramba, todo mundo feliz, vem me agradecer. No final eu abria lá e olhava, ainda tinha sobrado dinheiro. E eu ainda arranjava volta e meia, né? Conheci umas meninas lá, hoje sou homem casado, tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. Brincadeiras à parte, falei, cara, tá tudo funcionando. Então vamos fazer a próxima. E aí, coisa que eu faço até hoje, 20 anos depois quase, ouvir muito o feedback do cliente. A BIP, então, é um caso de construção em cima disso. É a pedra angular da BIP, é ouvir o feedback do cliente. E a gente foi melhorando e acelerando essa história. Nos próximos anos, as festas alcançaram números assim, 1.500, 2.000 pessoas. E lembre-se, no quintal da casa dos meus pais. Então, acho que a negociação era fácil com eles, cara? Então, cara, eu devo boa parte da minha trajetória assim, a confiança que meus pais depositaram em mim. Assim. E eles foram me dando confiança, mas provavelmente sempre monitorando, e eu fui correspondendo. As festas ganharam um grau de profissionalismo, de profissionalização, que a gente legalizava junto à prefeitura, junto à polícia, junto ao bombeiro. Que isso, não, só de brincadeira, sério? Meu Deus. Mas chegou a que número? Chegaram a mais de 2.000 pessoas, porque não cabia mais gente. 2.000 pessoas no quintal da casa dos meus pais. E nunca deu um problema sério, nada relevante. Então, no final eu me via ganhando dinheiro, todo mundo me agradecendo, e foi incrível. Eu falei, cara, como é que se chama isso? O que eu estou fazendo? E aí que um jovem ali de 20 e poucos anos, estudante de medicina da UFRJ, um ambiente super tradicional, se depara pela primeira vez com o tema empreendedorismo. E pessoal, esse hype, essa moda que tem de empreendedorismo hoje, as pessoas não sabiam nem soletrar empreendedorismo. Vamos lembrar, a gente está falando aqui, não é época nem de Facebook, talvez ali no início de Orkut, talvez. Então assim, foi incrível descobrir. E aí eu fiz o que a gente fazia como estudante de medicina. Fui estudar esse treco. Então a gente que era acostumado a pegar livros e ler, falei, cara, deixa eu entender aqui o que tem sobre esse negócio de empreendedorismo. E ali eu consigo lembrar até hoje a sensação que foi nesses meses quando eu descobri o tema empreendedorismo e me joguei nesse mundo, a história de você encontrar sua vocação, de você encontrar aquilo que realmente mistura amor com trabalho e você não vê as fronteiras entre uma coisa e outra. E eu acho que todo mundo deveria procurar, e feliz aqueles que encontram, porque você entra naquele estado de flow, é incrível. Então o empreendedorismo para mim é isso. E uma vez Henrique Cal, que é outro que a gente já mencionou, outras pessoas já mencionaram, um querido amigo, ele me ensinou o conceito a etimologia da palavra vocação, que vem de vocatio, vocare, de chamado. Não à toa vocação em inglês é calling. E realmente a tradução ipsiliteris é chamado, ligação. Então parece que ali eu atendi uma ligação, falei, cara, é para isso que eu vim ao mundo, para realmente olhar esse mundo como ele é, criticar, propor algo diferente e executar. E para mim isso é ser empreendedor. Que momento da faculdade você estava, Wander? Isso ainda era a primeira metade da faculdade. Então são 6 anos, eu entrei na faculdade ali com meus 18 para 19 anos, então eu estava com 20, 21 anos ali. E ali, dali para frente eu só queria estudar isso. E aí eu comecei a entrar num dilema até, que era assim, vou continuar a faculdade? Porque assim, já estava claro para mim, ou foi ficando claro nos próximos anos, que aquele médico assistencial não seria o meu caminho. Eu comecei a criticar muito a jornada do médico. Aquela jornada de terminar... E era curioso, o pessoal fazia aqueles cursos preparatórios, não vamos fazer jabá para nenhum deles aqui não. Mas ali já no 5º ano, o pessoal fazendo curso preparatório, eu nunca sentei nesses cursos, já estava claro para mim que eu não ia fazer residência. A matemática não fechava para mim, essa história de você fazer 6 anos de faculdade, fazer uma prova extremamente concorrida, que você se prepara por anos, para na época ganhar R$ 1.400 para trabalhar 60 horas semanais. Eu falava, gente, não é possível. Então essa pegada mesmo de ter coragem de criticar,
Acho que isso é muito traço de personalidade do empreendedor. Muita dor nesse momento, em termos demais. de encontro pessoal? Mas demais. Realmente falando assim, com energia, pode parecer que foi claro. Mas isso eu estou sumarizando aqui, estou reunindo aqui pensamentos de anos, olhando em retrospectiva. Mas ali eu botava a cabeça no travesseiro e falava, o que está acontecendo comigo? Porque eu sou diferente de todo mundo. Porque estava todo mundo seguindo um caminho. Todo mundo ali esperava chegar no 5º ano para entrar no curso preparatório. No 6º ano fazia ou de novo esse mesmo curso ou um outro curso para passar numa residência. Eu falava, cara, essa conta não fecha, não faz sentido. Isso que todo mundo entende como sucesso, como que é o objetivo, não é o que eu quero para mim. E essa ruptura com, abre aspas, aí eu não falo nem um pouco de forma pejorativa, porque a gente precisa de pessoas que sigam esse caminho, mas não era a minha vocação. Essa ruptura, ela é muito, ela dói muito. Teve algum apoio? A começar meus pais, eu não posso negar que quando eu cheguei e fui ter essa conversa com meu pai, lembra, né? Meu pai então médico, eu tenho o nome dele, ele tinha um serviço montado de hemodinâmica, meu pai é da área de cirurgia vascular, cardíaca vascular, e montou um serviço de hemodinâmica, então eu tinha tudo meio que encaminhado para eu assumir ali, ou pelo menos fazer parte. Quando eu cheguei para o meu pai, para minha mãe para conversar, eles nunca falaram, mas de certa forma eu acho que no olho deles dava para ver assim, cara, eu já sabia. Tava claro que assim, a minha paixão, esse fogo era por empreender. Então, óbvio que minha mãe perguntou, mas você vai se formar, né, meu filho? Eu falei, não, lógico, mãe, porque é um baita ativo, me formar, médico, e depois a gente vai conectar na história e vai ver que ter sido médico formado me deu muita legitimidade. Eu fui me especializar na especialidade da minha primeira empresa, mas eu acho que entender isso que aconteceu, essa transformação que as festas foram na minha vida, é fundamental para entender como que alguém, então, que vem de família médica, que estava lá fazendo uma jornada até onde se sabia, dentro das melhores instituições, de certa forma, abandona isso e rompe com esse caminho e vai para o caminho de business, o caminho dos negócios, que a gente tem bastante a falar sobre isso aqui no nosso Quando é que você começa a namorar durante a faculdade? Cara, a minha atual esposa, a gente estava ali no último ano da faculdade, quando a gente começou a namorar. Ah, ela é de lá também? Não, ela não é do Fundão, ela formou na Gama. Tá. Aí vocês terminam mais ou menos parecidos. Isso. E aí você passa toda essa fase aí com esses eventos, tentando se encontrar. E aí tem conexão nisso daqui, a tua busca pelo IBMEC também, né? Perfeito. E aí então eu tava lá. Olha, sou diferente do pessoal que tá aqui. E de novo, por favor, nem um pouco melhor, nem pior, só apenas diferente. O pessoal que tá aqui, todo mundo vai seguir esse caminho. Eu preciso encontrar o meu, senão eu vou pirar. E aí... Você tava pirando mesmo? Cara, era uma sensação de estar fora da minha tribo. Não sei se você já sentiu isso. É uma sensação ruim. Mas hoje eu vi que ela foi edificante e necessária. E aí eu era tão ingênuo ali, porque assim, eu nem sabia as palavras, nem sabia o que eu queria ser, só sabia se tem alguma coisa acontecendo. E eu falei, onde é que estuda para esse negócio de ser empresário? Que era assim que a gente chamava na época, né? Seria empresário. E aí me falaram aqui no Rio, me falaram da FGV, me falaram do IBMEC, me falaram do COPEAD. E aí eu fui conversar nessas instituições. Detalhe, eu ainda não estava formado, eu estava no meu último ano de medicina. E aí eu bati lá na rua Presidente Wilson, no IBMEC, que foi um dos locais que me falaram. E aí uma pessoa destinada a conversar com potenciais alunos me recebeu. E aí ele foi fazer um diagnóstico. E essa pessoa, eu queria lembrar exatamente o nome dela e poder voltar lá e agradecer, porque essa pessoa fez um diagnóstico interessante. Naquela época já tinha uns cursos de gestão de saúde, que hoje, inclusive, você fez na GV, não é isso? Lá com a Tânia, time lá, pessoal, nota 1000. Então já estava surgindo os MBAs de saúde, mas a pessoa percebeu que o meu lance ali era uma coisa mais holística e me colocou numa turma de gestão de negócios. Então na minha turma eu ia ter como colegas economistas, administradores, engenheiros, nenhum médico, ninguém nem mesmo da área biomédica. Só que teve uma curiosidade. Lá pelo meio da conversa, ele foi entender que eu não era formado ainda. Aí foi minha primeira negociação, porque para você fazer um curso de pós-graduação, pressupõe que você tem que ser formado. Eu falei, pô, bicho, olha só, eu já fiz 5 anos de faculdade, mais de 5 anos, eu não vou largar a faculdade. Então me deixa começar, porque eu não estava preocupado por diploma, estava preocupado em encontrar minha tribo, em aprender, entender lá o que era isso que eu estava querendo estudar. E eu negociei com ele, eu falei, se eu não formar, você não me entrega meu diploma. Mas eu não estava preocupado com isso. Obviamente formei em medicina, como você sabe, e concluí o curso 6 meses depois que eu terminei a faculdade de medicina. Então tudo certo. Teu ponto nisso, isso eu acho super interessante. Eu busquei o MBA de saúde querendo continuar, vamos colocar, foi insegurança minha.
era meio que uma zona de conforto maior do que essa mudança tão drástica que você fez. Olhando para trás, o que você vê aí de todo o benefício dessa tua escolha, que foi super acertada, de você estar com essas pessoas que pensavam completamente diferente de você? Cara, e isso é incrível, porque eu realmente não queria estar mais entre profissionais de saúde, eu queria testar outras tribos. E ali eu lembro até hoje a sensação, o pessoal mais novo vai nem saber, mas eles me mandaram comprar uma HP12C, aquela calculadora financeira. Eu não sabia fazer 2 mais 2 naquele negócio. 2 Enter, 2 mais, para você fazer o 2 mais 2. E na minha turma era o pessoal administrador, engenheiro. Então eu queria esse desconforto, eu queria desbravar, eu queria estar em mar aberto. Então para mim, assim, eu acho que encaixou muito bem. Eu tinha que correr atrás de uma defasagem, afinal de contas a galera já tinha uma formação nisso. Então essa provocação, e de novo, né, um cara que sempre gosta de ser desafiado, essa provocação foi incrível. E se eu voltasse no tempo, sem dúvida eu faria. Acho que cabe muito bem um MBA em saúde para quem está muito direcionado e quer ser um executivo na cadeia de saúde. Acho que faz sentido, porque você vai ver lá componentes mais, como você deve ter visto, da regulatório específico da saúde, falar de saúde suplementar. Lá não, eu ia falar de marketing, matemática financeira, de estratégia. E ali, então com 23 anos, estava próximo de me formar, né, como eu disse, eu entrei e inclusive conheci hoje um dos meus melhores amigos, que vem a ser CEO da BRMed, me substituiu na BRMed, que é o Thiago. E ali montei o plano de negócios, baseado ali nas aulas. Foi meu case, foi o plano de negócios da BRMed, que foi a minha primeira empresa, junto com o meu melhor amigo, Davi, que a gente fundou aos 24 anos de idade, recém. Meu CRM é de agosto, se eu não me engano, de 2008. O CNPJ da BRMed é de outubro. Então foi o tempo de achar pela internet um contador, porque eu já sabia que a gente queria montar um negócio, a gente queria abrir uma empresa. Tá, maravilha. Antes da gente entrar especificamente na BRMed, quem é o Davi pelo Vander? O Davi, e olha que essa pergunta não foi compartilhada comigo antes, mas assim, de forma muito clara eu respondo. O Davi é a minha segunda asa. E eu vou te explicar o que quer dizer isso. Eu carrego comigo uma frase muito importante, que é: seres humanos são como anjos de uma asa só. Precisam encontrar o outro para voar. Então fica claro que o Davi foi minha asa, e eu acho que eu fui a dele. E eu acredito tanto, isso mexeu tanto com a minha vida, que não à toa eu tenho 2 filhos com o nome de anjo. Meus filhos se chamam Rafael e Gabriel. E eu digo que para eles devem ser uma asa um do outro. Então o Davi foi a minha asa e eu acredito e espero que tenha sido a dele. Então a gente voou junto. Tá, maravilha. Perfeito. Especificamente BRMed. E aí? O que é a BRMed e como é que ela conseguiu ter aí um resultado tão satisfatório nesses anos todos aí que vocês estão empreendendo? Vamos lá, eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns podcasts, mas seguindo a sua orientação, vamos dar um pouco mais de cor, mais de detalhe nessa história. Então vamos lá. Eu estava lá fazendo minhas festas, Davi, meu grande amigo desde a época de vestibular, e ele sempre me ajudava e eu fui ganhando um dinheirinho nas festas. Verdade seja dito, um bom dinheiro. E fui juntando. E aí, por alguma razão, aí eu acho que é um pouco da criação, que eu tenho uma criação sempre muito... Minha mãe sempre muito controle do orçamento de casa e tal. Eu sempre fui muito de juntar, não era muito perdulário. Não era perdulário em hipótese alguma. E eu não comprei uma BMW, eu não dei entrada num apartamento, que não teria nada de errado e inclusive seria algo que a maior parte dos garotos de 20 e poucos anos fariam, dos jovens de 20 e poucos anos. Então eu me vi ali recém-formado, estava para me formar, estudando business e com um dinheiro bem bacana Dava para comprar uma BMW. Dava para comprar uma BMW. Ah. E você vê um cara de 20 e poucos anos que não herdou nada, tem naquele dinheiro. E, porque não era o que eu queria, não era ter a BMW que me movia. E aí o Davi, é legal porque assim, o Davi, ele vem de uma cidade mais humilde aqui do estado do Rio, que é Quissamã, pouca gente conhece, perto ali de Campos, Macaé, do norte fluminense. E ele veio pro Rio para estudar, para passar no vestibular. E, cara, sempre muito controlado em grana, morava em quartinho, dividindo o quarto com o chaveiro da rua. A história do Davi passa por essa batalha. E aí ele, na faculdade, descobriu algo que eu nunca tinha ouvido falar. Ele arranjou uns estágios em medicina do trabalho. Medicina do trabalho, para quem não conhece, é aquela área da medicina, então, que cuida, entre outras coisas, dos exames ocupacionais, os exames para os funcionários entrarem numa empresa, exame admissional, periódico, demissional. E hoje, né, médico do trabalho, assim como ele, a gente tem que dizer que, em especial naquela época, a gente vai mais de 15 anos, já se passaram 15 anos, era muito mal praticado isso. E era super comum
você ter acadêmicos fazendo esses exames físicos. São exames físicos de baixíssima complexidade, é paciente assintomático, é uma coisa um tanto quanto ali uma etapa no processo de admissão. Então o Davi descobriu isso na faculdade e ele começou a fazer estágio trabalhando nessas clínicas de medicina do trabalho. Uhum. E aí ele começou a ganhar um dinheirinho, e ele começou a criticar, falar, caramba, essas clínicas, cara, são mal organizadas e mesmo assim tem volume pra caramba. Então juntou um que estava lá empreendendo, ganhando uma grana e já sabendo que não ia continuar na medicina assistencial, com outro ali já também. Já estava no IBMEC? Foi nessa virada ali. Ou se não estava no IBMEC, foi muito próximo disso. Já era os últimos 2 anos da faculdade, acompanhando o Davi, fazendo lá esse trabalho de medicina do trabalho. E a gente falou, cara, juntou a fome com a vontade de comer. Eu tô com dinheiro aqui, tô estudando gestão, você identificou aí uma área da medicina super, até então, muito mal feita, eu nem lembro de ter alguma empresa naquela época que fazia de forma organizada. Cara, vamos fazer a gente? Então, de novo, olha aí, a crítica, fizemos um monte de ideias que poderiam ser diferentes e executamos. E aí foi curioso, peguei todas as reservas que eu tinha, a BMW, que estava na conta, peguei todas as reservas, aí sim, já formado, estudando no IBMEC, e gastamos abrindo a primeira clínica da BR Med. Já virou um corte, né? Oi? Já virou um corte, né, cara? Como assim virou um corte? Pô, não. Como transformar uma BMW numa mega empresa. Pô, um corte. Cabeça de podcaster. Eu falei, um corte. Sim. É verdade, foi o dinheiro de uma BMW virou nossa primeira clínica. E tem um detalhe, hein? Talvez não desse para comprar a BMW top, porque parece que a arquiteta que ajudou a gente a construir a primeira clínica sabia quanto a gente tinha na conta e sabia qual era o cheque especial. Foi a primeira e a última vez na minha vida que eu entrei no cheque especial e fui até o limite do cheque especial para abrir a primeira clínica. Então é curioso porque as pessoas não têm ideia da quantidade de perrengue que a gente passa. Isso foi só um dos primeiros, mas teve muito perrengue para frente. Bem, e aí abrimos a primeira clínica e vale aqui uma menção. Todo mundo acha que BR Med vem de Brasil. Porque BR Med é um nome que hoje, se você tentasse registrar, seria impossível. Mas há tanto tempo, lá em 2008, estava disponível. Mas BR Med vem do sobrenome do Davi, Barcelos Rodrigues. Olha que legal. Então, fazendo aí uma homenagem a quem é de direito. Então, assim a gente monta a BR Med e o resto é história. Hoje são 13 clínicas, 600 funcionários e uma história... Estamos em 4 ou 5 estados com clínicas próprias. Já graças a Deus, aí perdi aí a proximidade para saber os números exatos, mas é um caso de sucesso que eu me orgulho muito. A BR Med hoje você colocou, você e Davi, colocaram um CEO, você que era o CEO, o Davi que era o CEO, como é que foi essa transição aí para trazer mais uma pessoa? E isso é um bom ponto. Assim, eu vejo gente às vezes começando o negócio e não consegue ter essas conversas claras de assim, quem vai ser o CEO, quem vai ser o diretor médico, né, o CMO, Chief Medical Officer. Uhum. Naquela época não tinha essas frescuras não. E ali estava claro pra gente. A minha pegada era mais business, era até pelo estudo que eu vinha me dedicando, como eu contei na história. E o Davi já vinha atuando como médico nas empresas de medicina do trabalho. Mas a gente começou com a empresa meio a meio, partes iguais. Eu assumi essa função de CEO e ele do diretor médico. Então, 2 sócios fundadores. E já antes de abrir a BR Med, como eu disse, eu conheci o Thiago no IBMEC. Uhum. E se tornou um grande amigo, uma das melhores pessoas que eu conheço nesse mundo. Assim, eu tive muita sorte de encontrar gente muito boa e que se juntou. A gente teve as nossas jornadas ali comungadas. E o Thiago, como amigo, me ajudou muito desde o início. Me ajudando a pensar na empresa. E ele estava seguindo um caminho empreendendo também, até que um momento eu fiz um convite para ele, falei, cara, cresceu muito aqui, preciso de ajuda. E ele entrou inicialmente na área comercial e foi crescendo. E quando chegou o momento de eu precisar sair da BR Med, estava claro, a minha sucessão estava pronta e era o Thiago, extremamente legitimado. E eu brinco com ele que, não sei se... A etimologia é linda, né, cara? Ela traz umas mensagens, a gente já falou aqui de vocação. Tem uma outra palavra que eu gosto muito, que é o sucesso. Se você parar para pensar, sucesso guarda uma semelhança ali de etimologia com sucessão. Então você realmente tem ideia que você teve sucesso, você tem certeza que você teve sucesso quando você é capaz de fazer a sucessão. Então eu acho que a gente fecha um ciclo ali de muito sucesso com essa sucessão para o Thiago, e a BR Med vem crescendo muito desde que eu saí. Então acho que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, e ele está fazendo um excelente trabalho lá. Tá, maravilha. Aí esse momento de BR Med, você termina no fundão em 2008. Isso. Tá? Tava aí engatado no IBMEC, BR Med crescendo, acredito eu ainda sem relevância, né? Sim. Quanto tempo que
demorou aí para... A jornada da BR-Med, os primeiros 3, 4 anos ali, era quase morrendo semana sim, semana não. Então, assim, isso é sempre um ponto muito legal. Eu acho que você é uma das pessoas hoje de sucesso que mais coloca isso para o jovem empreendedor, né? Que as coisas não são fáceis e vamos tirar um pouquinho a foto aí da capa da revista e vamos falar das verdades. Mas, junto disso, você também entra para o concurso do bombeiro, né? É verdade. Que é outra parte da tua vida que você sempre coloca com muita propriedade que te transformou em quem você é hoje, né? Perfeito. Conta um pouquinho aí pra gente dessa passagem aí do Corpo ponto. de Bombeiros. Por que você foi fazer esse concurso? Isso aqui é verdade. Lógico, então, pô. Tá bom. Tá? E como é que foram aí teus anos aí de bombeiro? Vamos ver onde isso vai dar. Primeiro, que as pessoas, voltando no ponto anterior, que as pessoas que não contam os episódios de quase morte, as dores mal dormidas, e só contam o sucesso, fazem um desserviço para potenciais empreendedores do futuro. Porque se esse aspirante a empreendedor não entender que, se você quiser, você bota um pi em cima disso, mas que vai ter muita porrada na trajetória dele, cara, nem venha. Porque assim, você vai se machucar. Empreender é uma máquina de moer pessoas. Então, só para deixar claro, um desserviço àqueles que não contam. Então, eu realmente concordo com você. Eu sou muito vocal nessa questão de... Eu amo empreendedorismo. Acho que o Brasil vai ser melhor quanto mais empreendedores de qualidade a gente tiver. Mas, assim como eu não nasci para jogar basquete, não tenho estatura para tal, tem gente que nasceu para ser empreendedor e tem gente que não, e não é melhor nem pior. São características. Bem, vamos embora para a história do bombeiro. Lá em 2008, que foi quando eu estou me formando na UFRJ, abre o concurso do bombeiro. E não sei se você também tinha essa percepção, ao longo da minha formação médica ali na faculdade, eu sempre admirei muito os bombeiros. Não sei se nos seus plantões, que você deve ter dado também de emergência, você deu plantão de emergência? Então, você viu o bombeiro chegando, e em geral os bombeiros eram sempre de muita qualidade técnica, uma corporação muito respeitada. Então eu já admirava o bombeiro. É uma atividade muito acelerada, e até pelo jeito que eu falo dá pra ver que eu gosto disso, essa coisa de ATLS e tal. Então eu já admirava. Somado a isso, lembra que eu falei nas festas, voltando nas festas, que quem autorizava as festas eram os bombeiros? Então assim, cara, volta e meia chegava um bombeiro lá pra saber se minha festa tava em dia. Eu falei, cara, vou virar bombeiro também, porra. É isso. E aí, pô, eu vou poder ajudar a resolver lá essas questões. Então teve um componente de admiração, mas teve um componente muito prático também, porque eu lembro que eu costumava ir lá no departamento de diversões públicas lá, da entrada, com todo o protocolo para autorizar as festas, até que um dia eu cheguei lá e cheguei fardado. Aí o tenente que estava lá falou, ué, tu não é o cara das festas? Mas agora eu virei oficial. E óbvio que seguindo tudo que era corretinho, mas... E aí abriram portas. O relacionamento ficava... Eu entrava pela porta de trás, lá, pô, cara, olha aí, cara, vambora, não precisa levar tanto tempo. Enfim, brincadeiras à parte, mas tiveram essas duas motivações de me tornar bombeiro. Mas já era uma admiração muito, e era um profissional de muita qualidade dentro do meio médico, muito reconhecido. E como é que foi essa experiência, Ricardo? Assim, aí tem um ponto geográfico que eu preciso explicar aqui para quem não é da região. Eu era nascido e criado em Niterói, estava lá em Niterói, e o quartel de quem passa no concurso do bombeiro e vai fazer o treinamento é em Guadalupe. Eita! Eu sei que você conhece, mas para exemplificar aqui, para quem não é da região, imagina toda a ponte Rio-Niterói e toda a Avenida Brasil. Isso eu tenho certeza que a galera já viu aí no jornal e tal, e sabe quanto engarrafa. E quando você é bombeiro, quando você é militar, não tem esse negócio carioca aqui. A gente tinha que estar às 6h30 da manhã, todo dia durante alguns meses, 6h30 da manhã, lá no quartel em Guadalupe. E eu gosto de brincar que não era estilo portão do Enem, 6h30 vai fechar e você passou o portão, tudo bem. Não. É 6h30 em quadra, pronto para em condições de. Barba feita em forma, roupa farda impecável. E eu era o carioca de 20 e poucos anos, niteroense de 20 e poucos anos, e aí chegava lá às 6h40. E achava que estava de boa. E a regra era, para cada 1 minuto atrasado, 10 flexões. Então esse papo de carioca, de 10 minutinhos atrasado, viram 100 flexões. Tinha um limite, né? Não tem limite. O limite é até a falha. Não tem essa história que os marombeiros gostam de falar, até a falha? Até você morrer ali, sei lá o que acontecia. E assim foi. O que eu paguei de flexão não estava no gibi. Muito, muito mesmo. E às vezes eu chegava correndo, aí não tinha feito a barba. Ele passava... Era meio pede pra sair? Total. E era o ano do filme Tropa de Elite. Se você puxar aí Tropa de Elite, é mais ou menos isso, 2008. Então, caramba. E aí, de novo, eu tinha a opção de desistir, pede pra sair, mas tinhoso. Eu falei, não.
cara, eu não... Falei, ou eu vou dormir aqui, mas amanhã eu não pago flexão. E aí eu comecei a me desafiar. Resumindo, cara, olha como é que a vida é e quando que... E aí estoicismo, que eu vi que você tá com o seu super livro ali de estoicismo, como que a vida é, esses desafios, como eles são, na verdade, degraus, que a gente pode olhar eles como degraus da nossa vida. Eu fiquei tão obcecado em me superar que eu terminei como 01 na academia. Então a gente está falando de um concurso de 132 médicos, era uma turma de formação ali de 132 médicos, que eu comecei me arrebentando e aquilo, enfim, de alguma forma eu resolvi superar, me impulsionou literalmente, e eu terminei como 01 na academia, e de lá para cá, você está certo em dizer assim, aquilo me transformou, porque aí eu entendi o poder da disciplina. E isso, sem dúvida, é marca nos projetos que eu faço parte, nas empresas que eu tive a oportunidade de fundar ou cofundar. Disciplina. Não acredito nas coisas acontecendo de forma, vamos lá, vamos ver onde vai dar, não. Tem que ter liturgia, tem que ter ritual, tem que ter método. Isso eu aprendi muito. Fiquei lá por 2 anos, até que chegou um momento que a vida empreendedora é uma vida realmente que é muito difícil de você equilibrar com uma vida militar, com baixíssima flexibilidade, como tem que ser mesmo. Então teve uma vez que eu estava longe, e aí eu tinha um plantão, e aí a pessoa não podia me cobrir naquele plantão. E aí, resumindo, no fim da história eu peguei 7 dias de quartel. O coronel me mandou ficar preso 7 dias no quartel porque eu não estava onde tinha que estar. E eu falei, cara, isso não dá mais, eu preciso ter um pouco de flexibilidade. E eu tive que focar nas empresas e pedir baixa do bombeiro. Mas assim, eu tenho uma enorme admiração pela corporação e me ensinou muito. E gratidão, né? Você tá falando, pô. Total. Se fez muito... Quanto tempo você fica? Eu fiquei 2 anos lá. Tá, barato. Esse momento, quem paga as contas são as festas ainda? Não. A partir do momento que eu termino a faculdade, acho que eu só fiz mais uma festa após a faculdade, que já estava meio que direcionada, e aí depois já foi começar a BR-Med mesmo. E a BR-Med, aí é um ponto interessante. Hoje em dia, fala-se muito de um empreendedorismo, tem uma expressão em inglês que é VC-backed, apoiada por VC. VC é de Venture Capital, investidor. Naquela época, no Brasil de 2008, eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia. Acho que nem existia no Brasil, na verdade, isso. Funding raise, né? Levantar capital, pegar dinheiro com o investidor. Naquela época, você tinha que ter um empreendedorismo mais raiz, que é assim, tem que ser lucrativo desde o primeiro mês. Ou você vai estar queimando reservas suas. Eu já tinha queimado todas, então a gente, algumas vezes, deu plantões para poder equilibrar as contas. Dava plantão como médico, ia para a Baixada do Rio de Janeiro, eu ia para outro canto, para equilibrar. Então, durante alguns meses, quem pagava as contas, até a BR-Med conseguir pagar, porque tinha mês que ela dava lucro, tinha mês que não, a gente dava plantão onde a gente encontrasse para poder equilibrar as contas. Quanto tempo que fica nisso? Cara, fica nisso pelo menos 1 ano, até que a BR-Med consegue pagar as contas dela e deixar um pouquinho pra gente. E aí, teve um componente importante. Eu sempre mantive a minha vida pessoal muito abaixo do que a empresa poderia me dar. Era isso, era o pensamento do empreendedor de 2008, 2009, 2010. Cara, a empresa está dando X de lucro. Cara, eu tiro menos do que X para mim e reinvisto na empresa. O foco é a empresa. De novo, o foco não era comprar um apartamento, o foco não era as viagens em executiva. Ali, um momento, era reinvestir na companhia. Então, acho que isso foi uma decisão muito certa minha e do Davi. Então, tirar o mínimo, e essa é a vantagem de quem começa a empreender um pouco mais cedo. Eu sempre, quando sento com o Davi para a gente tomar uma e refletir sobre essa jornada, uma das coisas que eu acho que a gente fez bem foi ter começado a empreender ainda mais jovem, e eu sem estar casado, sem ter filho, porque o teu custo de vida é muito mais baixo. Então você demanda menos da sua empresa e você pode reinvestir mais nela. E você conseguiu compartilhar isso bem? Tua esposa hoje... Não, relacionamento. Você estava namorando nessa época ainda. Tinha essa conversa? Sim. Em termos do pessoal, tipo, pô, vamos focar nisso, não vamos inventar de casar agora. Ela também queria. A gente era muito novo. Ali estamos falando assim de 25, 26, 27 anos. Casamento acho que nem estava na agenda ainda, né? Eu fui casar com 33 anos. Então, assim, super tranquilo. Ela também fazendo a residência dela, minha esposa é anestesiologista. Então, acho que... E não faltava pra gente ter aquela vida, porra, boa de 26, 27 anos, né? Mas, assim, sem luxo naquele momento. E aí, o legal é isso, eu tive a felicidade de hoje poder compartilhar, e aí são anos e anos empreendendo, compartilhar os resultados financeiros disso com quem estava do meu lado nesse momento de estudante, nesse momento de recém-formado, de empreendedor em fase inicial, contando ali
o dinheiro suficiente para poder viver e reinvestir. E hoje ela e toda a minha família pode, de alguma forma, usufruir agora de um pouco de conforto. Teve alguma maior crise dentro da BR-Med em que, Davi, não dá, cara, vamos fazer outra coisa, porque isso aqui não é o caminho, a gente errou. Cara, eu podia perguntar assim, escolhe uma letra, escolhe um mês. Cara, tiveram muitos, mas muitos. Assim, de novo, sendo muito honesto, a literatura do empreendedorismo fala das Near Death Experience. Cara, você quase morre várias vezes nesse caminho. Quase morre. Por exemplo, se a gente pegar 2008 até 2015, 2016, quando eu tive ali à frente da BR-Med antes de ir para a jornada da BIP, a gente pegou o Brasil decolando, a gente, o Cristo decolando, a gente pegou o Cristo afundando. Exatamente. Então, assim, e você empreender no Brasil, com essa oscilação, com essas crises a cada 2, 3, 4 anos, então, inúmeras vezes, assim, de realmente, da gente botar a cabeça no travesseiro e falar, cara, joguei fora os últimos X anos da minha vida, porque vai quebrar. E aí, sei lá de onde o empreendedor, e aí talvez com certeza ter um sócio, amigo, nesse nível de relacionamento que eu sempre tive, nessa hora um abraça o outro, bicho, esmorece não, vambora, e conseguimos superar todos os casos, mas tiveram inúmeros. Teu filho mais velho, BR-Med, hoje olhando para trás, é uma empresa madura. Sim. Que provavelmente vocês conseguem colher frutos dela. Qual que foi o turning point? Que momento em que ela virou a chave e meio que qual foi o diferencial de vocês conseguirem ser o que vocês hoje são no mercado? De novo, né? Eu teria vários momentos super importantes, mas na história da BR-Med, eu aprendi a importância de você escolher bem seus sócios e ter muito cuidado nas sociedades que você faz. A BR-Med, em algum momento, a gente aceitou outras pessoas fazerem parte da BR-Med. E se tem uma coisa que é extremamente comum para matar uma empresa, é problema societário. Então, na BR-Med, quando a gente conseguiu entender, e aí eu não estou falando da minha relação com o Davi, a gente teve outros sócios ao longo da jornada e que, olhando para trás hoje, eu acho que fizeram mais a gente perder tempo do que construir. Então, acho que na BR-Med, quando a gente consegue resolver essas questões, e aqui fica a lição que eu aprendi para, de novo, sempre tentando give back, né? Sempre tentando ajudar quem vem depois. Eu vejo as pessoas muito animadas quando tem uma ideia numa mesa de bar ou num churrasco, e aí 3, 4 amigos batem um chopp e resolvem se tornar sócios. Eu não sei o que precisa fazer para uma empresa ter sucesso, mas eu te digo com certeza que esse tipo de sociedade que começa assim, tem tudo para dar errado. Então, a reflexão sobre a escolha do sócio, a complementaridade, a necessidade de ser sócio, ou será que isso é uma parceria? Isso eu acho que é um pouco negligenciado e pouco falado. Então, cuidado com o cap table, que é o nome bonito aí para o quadro societário. Então, na BR-Med, quando a gente consegue tirar esse barulho, esse ruído e foca no time certo ali, tira o mato alto, aí a gente voou, deslanchou e não tem problema de economia, não tem problema de inflação. Cara, a gente com o time certo, você passa por todas as tormentas e sai mais forte. Veio o Covid, bicho, assim... o que foi isso? Deixa eu só destacar mais esse ponto. Cara, de uma hora para outra, vamos lá, a gente está falando de um business, que é a medicina do trabalho, que todo esse business, ele foi criado e ele existe por conta de lei, né? É uma obrigatoriedade legal as empresas fazerem esses serviços. Quando veio a pandemia, na medida provisória do Bolsonaro, e eu não estou criticando a medida dele, mas constatando aqui, com uma canetada, entre outras coisas, caiu a necessidade de fazer exames ocupacionais. As empresas não precisam mais fazer de forma medida provisória, não sabe-se lá quando que isso ia perder esse efeito. Então, com uma canetada, o nosso negócio, nossa principal receita foi embora. E naquela altura a gente já tinha mais de 400 funcionários, ali no início de 2020. Qual é a realidade hoje, BR-Med? Quantos funcionários mais de e 600. O que é o faturamento? Mais de 600 e uma empresa de próximo de 100 milhões de reais de faturamento ano. Então, é uma empresa hoje, pelo menos de médio porte. E aí praticamente zerou na pandemia, depois dessa canetada? O próximo de zerar, eu falei, cara, e você imagina uma folha de pagamento de 400 funcionários? São milhões. Como é que eu vou ficar mantendo essas pessoas? O que eu faço? Demito? Se você conversar com a maior parte dos empreendedores, esses 15 dias de março de 2020, até então vir aquele programa do governo que permitiu que você pudesse
de alguma forma, colocar seus funcionários recebendo pelo governo, sim. e você pudesse afastar eles das atividades. Enfim, mas eu achei que ia quebrar mesmo. Eu falei, cara, foram 12 anos, àquela altura, 12 anos da minha vida, um negócio que, pô, é bem sucedido, lucrativo, emprega centenas de pessoas, eu achei que ia quebrar. E é esse tipo de problema que você tem que estar preparado quando você resolve virar empreendedor. E eu acho que pouca gente está preparado para isso, ou pelo menos pouca gente considera isso. O que tem de gente entrando no mundo do empreendedorismo por conta do cidadão que eles veem no Instagram, com a vida de empreendedor, né, CEO, lifestyle, sim, isso é uma armadilha, isso é furada. E aí chegamos no seu filho aqui, BIP Saúde, 2016, né? Que é... Isso. Você tava lá. Não, esse episódio é muito engraçado, que João Paulo me levou para essa reunião lá no Le Monde, onde a gente tem consultório, e isso eu nunca te falei, rapaz. Eu tava com uma ideia muito parecida, cara. É mesmo? Cara, de utilizar o celular. Você pensava em empreender naquela época? Acabou. Você já empreendia, Meu pai é de telefonia, né, sim, cara? Então, pai. assim, tenho muito a questão do... De business não é nem a questão do business, e sim da utilização de app e a questão da companhia telefônica, que a gente consegue fazer como... E aí, pô, tipo, queria alguma coisa para conectar o médico com o celular, com o paciente. Eu estava muito num pensamento. E aí é a maior maravilha que eu adoro que você fala, que ideia não vale de porcaria nenhuma se você não consegue botá-la no papel e executar. E você é meu ídolo nisso daí, porque... E nesse dia, eu tava... O que eu te coloquei nesse dia, que o Johnny até me sacaneia, que ele fala, pô, te levei no negócio, você fala mal do cara. Mas era uma dor que eu tava tendo, que eu não tava conseguindo solucionar. Que eu achava que ia ser muito difícil dos médicos aceitarem isso e a guerra toda que você ia ter de operadoras para conseguir monetizar o business inicialmente que vocês construíram. E você estava certo. E aí, como é que... Conta aí um pouquinho do início dessa BIP passada e como é que foi essa construção aí da tua ideia. Beleza. Então a gente está lá na história, eu estava como cofundador e CEO da BRMed, já colhendo frutos, já com uma vida muito mais confortável. E aí, começa ali, se você puxar na memória, 2015, indo de 2015, a gente começa a usar o nosso smartphone assim, de uma forma desenfreada. É a época que explode Uber, aqui no Brasil, Uber, Waze, WhatsApp, Netflix, tudo isso que todo mundo hoje tem no celular. E aí, como é que foi esse estalo para a BIP? Eu falei, caramba, a gente tem hoje um aplicativo para cada uma das nossas demandas do dia a dia. Eu brinco que se você quiser pedir comida, arranjar namorado, você tem aplicativo para isso. E não tem para acessar a saúde. Então essa é a forma mais clara de eu dizer assim, caramba, critiquei algo, olha aí de novo o framework, critiquei algo, cara, não é possível. Saúde responde por cerca de 10% do PIB do país e tem esse hiato, esse gap. Ninguém ainda criou algo que é a saúde no smartphone. E aí o empreendedor, ele critica, fala, e se ele vai e quer fazer? É quase que mais forte que ele. Falei, cara, vamos criar isso. E aí eu já estava empreendendo na BRMed, e aí a gente começa com uma ideia de criar um app que fosse esse app para a pessoa acessar a saúde no celular dela. Só que beleza, acessar a saúde é muito genérico. E aí naquela altura, o Uber explodindo, a questão do e-commerce crescendo muito, do delivery. Hoje, nossa senhora, depois da pandemia então, não para de chegar encomendas e pacotes na casa de todo mundo. E eu de olho naquilo, falando, poxa, o que a gente pode fazer em saúde? E eu sempre curti a ideia essa tendência do delivery, do serviço em casa. E aí eu falei, cara, se a gente fizesse saúde em casa? Beleza, assim começa a BIP. E uma curiosidade, não sei se eu já compartilhei isso com você, mas você sabe de onde veio o nome BIP? Não. Não tem ideia? O nome BIP, tem gente que acha que vem da buzina dos carros. Achei curioso isso, mas não é. Comentei logo no início, sou filho de médico, cirurgião cardíaco, e meu pai andava com aqueles pagers, aqueles bips. Sim. E era muito comum a gente estar eventualmente num jantar, no domingo à noite, saindo da missa, ou no cinema, e aquele treco tocar, ia lembrar do meu pai sair correndo para ir para o hospital, porque tinha que ver o paciente que estava tendo algum sangramento. Então, bipar
E aí, falando sobre isso, conversando com minha esposa sobre a criação da plataforma, tá aí, BIP é o nome. E aí surgiu, e daí veio o nome BIP. Bem, então BIP tem essa ideia... E o nome é muito bom. Ah, é muito legal, né? Tem o nome e sobrenome, é BIP Saúde, mas acaba ficando carinhosamente como BIP. Bem, voltando aqui, a gente queria criar esse aplicativo que fosse um acesso à saúde e queria muito usar essa tese do saúde em casa. Você tinha esse propósito era definido para você ou, poxa, você está aí numa jornada e você vai amadurecendo e construindo isso. Você, nesse momento, você tinha essa ideia desse ato que você coloca, desse gap que esse aplicativo não existia? Ou é algo que hoje você consegue olhar para trás e você consegue ter uma maturidade maior para falar isso? Não, assim, teve uma construção ao longo do caminho, mas assim, era claro para mim que existia esse ato e era claro para mim que existia essa tendência do e-commerce. Tá. do delivery, de você usar a tecnologia para fazer as coisas de forma mais eficiente. Coisas que antes eram restritas a quem podia pagar mais, então o Uber. Quando você pensa no Uber, poxa, talvez seu pai, pela posição que tinha, um executivo, ele tivesse acesso a um motorista com um carro preto, levando ele de um lugar para o outro. Era para esse tipo de profissional que existia um carro preto com motorista. Quando chega o Uber, ele faz a pessoa comum poder ter isso. Então eu queria usar tecnologia e eu queria preencher esse ato, esse gap. E aí você deve lembrar que a ideia que você foi nesse evento e que você me ouviu falando e fez perguntas bem ácidas ali, e eu lembro que marcou, foi por isso que o João Paulo falou, porra, tu te leva no evento e você fica marretando o cara. Bicho, foi super construtivo. Era a ideia do médico em casa. E sim, essa ideia do médico em casa, que eu olhando para trás hoje, eu acho que eu insisti por muito tempo, essa sem dúvida não foi para frente, e olhando para trás é fácil de entender por quê. Porque ela dependia ali das operadoras, né, dos planos de saúde concordarem e viabilizarem. Naquele momento, não era algo que as operadoras acabaram comprando a ideia e a gente teve um problema ali de business model, ele não foi para frente. Pô, tá aí um ano e pouco, pegando reservas minhas, né, da BR Med, que já era uma empresa lucrativa, me dava reservas, e pegando as minhas reservas e colocando capital ali. Sozinho. E foi bota aí na cifra de milhão. Aí você não teve o shopping com os amigos, botou, vamos fazer isso aí todo mundo junto. Pelo contrário, ali eu já tinha aprendido a lição. Lembra que na BR Med, talvez uma das maiores lições foi por limpar o quadro societário e me ater às pessoas que realmente... a gente erra de novo, pô. Aí é demais. Aí é demais. Vamos errar coisa nova. Bem, e ali então eu falei, cara, vou começar sem necessariamente um sócio aqui do meu lado. O Davi já estava num outro momento de vida dele, já naquela altura com 2 filhos caminhando pro 3º filho. Então ele queria muito mais tranquilidade. E eu falei, não, cara, eu ainda estava, ainda não era casado, não tinha filho, dá para desenvolver isso aqui. Então, nessa inquietude, fui e comecei a BIP. Bem, aí depois de um ano insistindo no médico em casa, eu tive um grande aprendizado. Que foi o seguinte, os clientes que mais chamavam, e eram poucos, mas que mais chamavam o médico em casa, eram as mães, para os filhos, então chamavam pediatras. Porque realmente, assim, o público mais sensível a... Imagina, uma criança com febre, né? Você é pai, sabe também, uma criança com febre na madrugada é totalmente diferente de você com febre na madrugada. Sim. Então, o nível de preocupação do que pode ser, de como vai evoluir, e as mães eram mais sensíveis a isso e chamavam. Então, acabou que a BIP começou a pegar esse caminho da pediatria, do público materno e infantil. E essas mães foram as que começaram a provocar a gente sobre vacina em casa. Então, na verdade, não foi, eu preciso ser muito honesto nisso, não foi um insight meu, um dia sentado, pensei em vender vacina. Não foi uma maçã que caiu na minha cabeça e eu falei, eureka. Não. Na verdade, foi o cliente pedindo. E eu brinco que o verdadeiro CEO de uma empresa é o cliente. E aí, quando o cliente pediu e a gente testou, aí a gente se deparou com algo que é uma delícia e que não acontece muitas vezes na vida de um empreendedor, que é quando ele encontra o famigerado Product Market Fit, que é a brincadeira que eu digo você sente como se fosse o vento batendo na vela. Falei, caramba, a gente estava ali remando, tentando sair do lugar, a gente vai e se depara com uma demanda enorme, porque a gente testou vacina. E isso estou falando já do 2º semestre de 2017. E aí, de lá para cá, é a BIP que a gente tem hoje. Então, a BIP, que a maior parte das pessoas que estão ouvindo hoje conhece, ela começa na virada de 17 para 18. E todo 2016 e o primeiro semestre de 2017 foi só porrada na cabeça. De novo, não foi fácil, pensei em desistir várias vezes,
mas hoje 1.000 e tantos colaboradores e dezenas de milhares, né, mais de uma centena de milhares de usuários se beneficiam disso. Como é que você coletou essas informações aí? Qual era o N disso e como é que chegava isso? Você tinha já um canal aberto para reclamação e queixas, e aí depois engata até em algo que você sempre coloca que é uma das grandes méritos da BIP, né, que é o NPS aí. Perfeito. Entra nesse ponto. Eu acho que assim, a gente está falando de uma época da BIP bem early stage. Nessa época você não precisa ter grandes métodos para coletar esse feedback. Porque assim, o founder ou os founders tem que estar ali perto do cliente, tem que estar ouvindo, tem que inclusive ser o cara que atende o telefone e conversa com a pessoa, o cara que liga para o cliente, seja para ouvir um elogio, para ouvir uma reclamação. Se ele se furtar a fazer isso, dificilmente vai para frente. Então como que a gente fazia? Estando ali muito perto, a gente era uma empresa de 10 pessoas, de 15, sei lá, no máximo 20 pessoas a essa altura. Então era viável eu fazer isso. E até não muito tempo atrás, eu participava da leitura de todos os comentários detratores. Então eu focava naquele onde tinha problema, não queria me regozijar em cima dos milhares de elogios. Onde tem problema, onde é que a gente pode melhorar? Essa cabeça sempre foi muito crítica. Então naquele momento, ouvindo os clientes, ali nos primeiros atendimentos de vacina domiciliar e vendo as pessoas muito felizes, eu falei, opa, tem negócio aqui. Vamos botar energia, vamos botar mais oferta aqui para ver se continua tracionando. E aí o resto é história. De lá para cá, a gente hoje visita cerca de 40 mil casas todo mês. Cara. Naquela época eu estava falando de 5 por dia, no máximo. Hoje são para mais de 1.000 casas que abrem a porta todo dia para a BIP. E aí entra no lado aí da qualidade e do NPS. Então vamos lá. Não tem gabarito, assim, acho que cada empresa vai ter o seu DNA. Mas eu acho que muito da minha personalidade e das pessoas que foram se juntando ali a mim logo no início, a gente sempre quis fazer algo de muita qualidade, algo que a gente se orgulhasse. Tanto é que isso fica claro no nosso propósito, que é levar as melhores experiências em serviços de saúde. Então, sendo coerente com isso, a gente tem claramente aqui na empresa uma estrela norte. Algo que, diante de todos os indicadores, de todos os KPIs, é o mais importante. E todo mundo que está usando esse crachá verde sabe isso, que é o NPS. Para quem não está familiarizado, basicamente é um score, uma pontuação, que alguns chamam de qualidade. Eu gosto de chamar um score de reputação. E ele vai de menos 100 a mais 100. Baseado aí numa nota que cada usuário dá de 0 a 10, você calcula um resultado que vai de menos 100 a mais 100. E é dito padrão internacional acima de 75. A da BIP é acima de 95. Então, realmente, assim, eu me orgulho muito e é absurdamente positivo. E a gente constrói a empresa sempre olhando o que pode prejudicar o NPS. Se teve alguém que não deu nota 10, por que não deu nota 10? Volta lá, vamos tentar encantar. É uma verdadeira obsessão. E não é para todo mundo viver nessa obsessão. Mas aí quando você tem isso declarado, quando você tem isso muito claro, vai se juntar e também vai permanecer pessoas que se alinham com esse propósito. E de novo, propósito, que faz parte de algo maior chamado cultura, não tem gabarito. Cada empresa é igual tempero de comida, não tem certo ou errado. Mas assim, aqui tem um tempero, aqui tem cultura. E vai vir para cá e vai permanecer aqui quem gostar e quiser contribuir com isso. Eu quero fazer diferente, eu acho que o negócio tinha que ser mais freestyle, a gente tinha que fazer cada atendimento, deixar ver como que vai acontecer. Bicho, monta a sua empresa e tenta fazer, pode ser que dê certo. Aqui, a história da disciplina. De novo, buscando apoio na etimologia. Disciplina está parecido com discípulo, né? Tem um radical etimológico, uma origem semelhante. Discípulo, aquele que aprende como tem que ser feito e faz. E é isso, aqui na BIP a gente tem um jeito de fazer, a pessoa vem, aprende. Se ela quiser sugerir uma mudança, fique à vontade para sugerir. Se a gente concordar, a gente vai mudar para todo mundo. Mas não tem essa, aqui é tudo padronizado. E tudo em prol do NPS. Assim fica fácil. Por isso que eu chamo de North Star, estrela norte. Assim, cara, no momento da confusão mental, porque a vida, às vezes a gente está com tanta coisa acontecendo, às vezes não é um estúdio controlado. Cara, deixa eu pensar assim, na dúvida, para tomar essa decisão, o que vai me levar para mais próximo de um NPS mais alto? É isso? Então vai. Você tem um grande objetivo, é isso. Você tem o NPS da BIP no teu celular, na tua sala? Sim, cara, o pessoal sabe. Se incomoda quando piora? Porque piora, né? Isso aí é média, né? Lógico. Vou te dizer, se me incomoda, eu acho que eu posso dizer o seguinte, o meu humor está diretamente atrelado ao NPS da empresa. E eu digo assim, a primeira coisa que é NPS, a segunda é venda. Porque
é óbvio, assim, eu posso vender muito com NPS ruim, é questão de tempo. Aquilo vai afundar. Então eu brinco que se eu estivesse no deserto, fazendo uma viagem, tô lá num camelo e eu tenho aquele tipo brincadeira do Luciano Huck, que você liga pro amigo e tem X segundos para ele falar. Eu tiver uma pergunta para fazer, eu quiser saber como é que tá a empresa, eu perguntar: Ricardo, como é que tá o NPS? 97, caiu. Tá bom, bicho. Se você me disser que tá 97, 98, 99, o resto vai se resolver. Uhum. Agora, trabalha com NPS ruim, é questão de tempo para tua empresa sumir do mapa. É porque a gente tinha que marcar, cara. Eu devia ter combinado com a Ana de saber o NPS do dia. Cara. Tinha que ter vindo só no dia... Bom, espero hoje que esteja ótimo. Sim. Graças a Deus. Até porque assim, pra gente chegar no fim do mês com NPS 95 ou mais, chega a ser raro a gente ter uma reclamação. Mas eu olho para elas como assim, oportunidade. Tem um livro, e aí você sabe que eu tenho muito essa pegada de... Eu brinco que o meu lado médico prescreve livros. Eu não sei mais prescrever remédio, né? Pelo menos não vou ser charlatão aqui de ficar prescrevendo como médico, mas eu prescrevo como empreendedor. E tem um que chama Problemas Oba. Olha que nome curioso desse livro. Problemas Oba. A gente tende a olhar para problemas como algo ruim e se afastar. É o nosso instinto de sobrevivência. A gente não quer algo que incomode a gente. E esse livro traz uma proposta diferente. Quando você vira um problema... Cara, coloca ele em cima da mesa, bota a luz nele, olha por todos os ângulos e aprende dele. Então, quando você muda isso na empresa, cara, uma reclamação, cara, traz aqui, vamos dissecar ela. O que a gente pode melhorar? Já conversaram com o cliente, já voltaram nele, tentaram entender por que ele falou essa palavrinha. É nesse nível que a gente foi construindo a empresa. Mas, assim, os detalhes do atendimento vêm de reclamações. Então, eu agradeço aos clientes que reclamam. Parece clichê, mas cliente bom é aquele que reclama e depois volta, pô. Volta e vê que a gente melhorou. Me diz um negócio. Queria entrar num ponto aqui, que é que você viveu essas experiências, mas definição aí. Como é que você vê o perfil do executivo, do CEO, perfil do empreendedor e o perfil do idealista, do sonhador? Ou você acha que é tudo a mesma coisa, que eles pode ter confluência, ou você acha que cada um na sua? Beleza, vamos lá. Não é raro, e aí a Ana que você mencionou agora, ela me ajuda com isso, uma hora por semana eu separo para give back, que é para poder conversar com pessoas que são desse meio de business e que querem trocar ideia, porque muita gente me ajudou, e eu faço questão de give back, ajudar. E muita gente chega pra mim... E você sempre ajuda mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho que te falar aqui, que é feedback meu, pessoal e de todo mundo que eu falo. E verdade seja dita, muita gente me ajudou. É isso. Se a gente continuar fazendo isso, vai melhorar, o Brasil vai melhorar, mas enfim. Às vezes tem conversa que começa assim, não, porque eu sou muito empreendedor, a pessoa se autodeclarando empreendedor. E na verdade existe, na minha opinião, uma mistura do conceito de ser criativo, porque a pessoa se acha empreendedor porque ela fica pensando como as coisas poderiam ser. E você mesmo falou, a ideia... ela não executada, ela vale muito pouco. Porque dificilmente a sua ideia é inédita. É uma coisa que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, aí eu vejo que ele não quer falar a ideia dele. Ou já tem gente, não, porque a gente podia fazer um contrato de confidencialidade. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a ideia vale muito pouco. A execução é tudo. A não ser que você tenha uma fórmula matemática, um algoritmo, que eu nunca vi. Sempre é uma ideia. Falou, conheço Ciclano Beltrano que já tem a mesma ideia, estão indo por esse caminho, e eu posso até ajudar a pessoa. Então, assim, acho que tem esse, que é o cara criativo, legal, ele tem o seu valor. Mas ou ele vai desenvolver o skill de ser mais executor, ou ele vai ter que se juntar com alguém. Porque é isso, sócio às vezes é complementaridade. Aí tem aquele cara que quer sair do mundo assistencial, isso está cada vez mais comum, por N razões, acho que daria horas aqui da conversa, e quer ir para o mundo dos negócios. Ele quer ir para o mundo do business da saúde. E aí eu gosto de botar isso de uma forma mais ampla. E dentro do mundo dos negócios, eu, Wander, particularmente organizo assim. Você tem a pessoa com o perfil mais executivo e tem a pessoa com o perfil mais empreendedor. E, de novo, o mundo precisa de todos eles. E esses dois, eles têm um monte de habilidades que eles vão ter que ter em comum. Ambos vão precisar, de alguma forma, entender, nem que seja o mínimo, de finanças, de marketing, de pessoas. Só que tem uma grande diferença entre eles para mim. A diferença entre eles é o apetite ao risco. Porque assim, querendo ou não, o empreendedor, ele se lança numa jornada e pode ser desde se machucar, o resultado disso pode ser se machucar feio, até ele ter um negócio de extremo sucesso. Então esse range, essa variação do desfecho dele é o tamanho do risco. Quando você se propõe a ser executivo,
e você vai entrar, por exemplo, numa grande rede hospitalar, numa grande operadora de saúde, você também vai fazer gestão ali, você vai ter que ter todo esse conhecimento que eu mencionei. Mas dificilmente você está se arriscando. Você consegue vislumbrar com maior acurácia qual vai ser o seu futuro em 5 a 10 anos. O empreendedor, ele tem que conseguir conviver com a possibilidade de daqui a 5 anos estar quebrado ou um baita sucesso. Não é todo mundo que consegue viver com isso. Então, para aqueles que estão pensando em ir para o mundo dos negócios, eu faria a pergunta: você lida bem com essa variação de desfecho para a tua vida? Porque isso vai cobrar muito da sua saúde mental. E a gente precisa falar sobre isso. Tem muita gente que está mal de saúde mental sim. no mundo do empreendedorismo. Machuca muito, é muita frustração. Então, por isso que eu gosto de preparar a pessoa. A maioria, por sinal, né? Com certeza, com certeza. E eu tive meus momentos, acho que todo mundo que empreende teve seus momentos de dúvida e que o peso parecia estar maior do que a gente conseguia suportar. Mas bem, então eu vejo assim, e você tem o empreendedor e tem o executivo. É óbvio que também o empreendedor que se submete a esse risco é reservado a ele um prêmio maior. Então, realmente, assim, a construção de patrimônio, o retorno financeiro, num caso de ser bem-sucedido, na maior parte das vezes, considerando as duas carreiras bem-sucedidas, tende a ter um retorno maior para o empreendedor, mas ele pagou um preço. E muitas vezes, para cada um empreendedor de sucesso, sabe-se lá, a estatística, são inúmeros empreendedores no cemitério, quando eu digo cemitério, no cemitério das empresas. Sim. Bem, já o executivo não tem isso, tá? E é legal entender também que mesmo o empreendedor de sucesso chega a um momento que ele vai ficando mais executivo. Porque a empresa vai crescendo e não é raro muitas vezes o quem fundou a empresa nessa hora e a empresa estando mais profissional ceder lugar a um executivo de mercado. Porque é um cara às vezes com um skill mais que o mercado que eu digo, uma empresa está caminhando, por exemplo, um IPO ou algo do tipo. Porque às vezes o empreendedor é aquele bicho mais para tirar do 0 para o 1, do 0 para o 5, do 0 para o 100. Mas do 100 para 1 milhão, do 100 para 1 bilhão, talvez é um outro perfil. Acontece às vezes daquele founder empreendedor conseguir ir amadurecendo e se tornar um bom executivo. Isso não é garantia e esse jogo de self-awareness, de você se conhecer, é fundamental. Ele vai evitar muita frustração. E muitas vezes você consegue isso sozinho, às vezes com a ajuda de uma profissional psicanalista, às vezes com mentores. É importante você se cercar de gente que pode contribuir para você saber a tua posição. Então eu diria assim, é importante deixar claro, pelo menos como eu enxergo, executivo e empreendedor. Me diz um negócio, você adora falar aí do seu título hoje da associação da Endeavor. Ah, legal. O que é a Endeavor? Como ela te ajudou e como é que ela vem ajudando aí o empreendedorismo no país? Boa. E você tá certo, porque eu adoro tudo que envolve a Endeavor. Então vamos lá, quem não conhece a Endeavor, cara, faz uma pausa aí, dá um Google, porque se você gosta de empreendedorismo, você tem que conhecer a Endeavor. Tem muita gente falando de empreendedorismo, virou uma moda, curso de empreendedorismo, aí gente que nunca empreendeu, querendo ensinar empreendedorismo. E a Endeavor, para começar, vai ser um local onde você vai ter gente empreendedora falando de empreendedorismo. Então você pode ter certeza que existe um crivo de qualidade. Então, no mínimo, para você consumir conteúdo, a Endeavor é uma fonte segura. E a Endeavor ela é uma rede global formada por empreendedores e que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo de alto impacto. Porque acredita que o mundo vai ser melhor, como eu disse, quando você tem bons empreendedores impactando, melhorando a economia, gerando emprego. Foi fundada aqui na América Latina e hoje é global. Assim, eu não vou aqui chutar, mas assim, certamente algumas dezenas de países já tem time da Endeavor. E como que a Endeavor me ajudou? Quem buscou quem? Quem buscou quem? Eu acho que foi natural, eu não confesso que eu não vou lembrar, mas quem aqui tiver interesse, você já empreende. Então, para fazer parte da Endeavor, de fato, uma coisa é você consumir o conteúdo. Mas para fazer parte da Endeavor, a Endeavor tem uns programas de entrada. E hoje eles se chamam Scale Up. É um programa chamado Scale Up da Endeavor. Então você pode entrar no site da Endeavor, aplicar e vai colocar os dados da sua empresa. E em você atendendo alguns critérios, então legal que já começa ali um crivo. Em você atendendo alguns critérios, você é convidado a participar de um programa Scale Up. Bem, e aí esse programa é um programa para você começar a fazer parte da comunidade Endeavor. Você é uma pessoa que fez o Scale Up. E aí você vai ter lá encontros com mentores, vão fazer um diagnóstico da sua empresa, vão ver como podem te ajudar. Deixa eu dar um exemplo quando a BIP foi Scale Up. Porque a Bermed foi Scale Up e depois a BIP também foi. Você começou na Endeavor com a Bermed? 2016.
e depois a BIP legal. em 2019 ou 20. E olha que bacana, olha que caso legal. Quando eu fui fazer o Scale Up, eles fizeram meu diagnóstico e naquela altura eles viram que eu tinha um desafio, que era qual? Crescer um business que é intensivo em pessoas, nosso business depende de pessoa, no Brasil todo e mantendo um alto padrão de qualidade. Isso é um puta desafio. E aí eles me mostraram alguns potenciais padrinhos, mentores que poderiam me acompanhar nesse processo. Olha que diagnóstico bacana. Sabe quem se tornou meu padrinho e hoje um querido amigo? O CEO do Outback, o Pierre Berenstein. E o Pierre, se você parar para ver o Outback, pega do mundo dos restaurantes. O Outback, ele tem essa característica de uma padronização incrível. Você pode comer aqui no Rio ou em qualquer outro estado, aquela batata, aquela cebola tem o mesmo gosto, a ambientação, o comportamento do cidadão que chega para te atender. Oi, meu nome é Wander, eu vou te atender. Ele ajoelha do lado da mesa, ele pega aquele pãozinho, ele bota lá a faquinha cravada no pãozinho. Aqui não, eu fui aprendendo com o Pierre, aqui não é um símbolo tribal de boas-vindas. Enfim, tem toda um conceito por trás, uma cultura muito forte. Então, cara, o desafio da BIP era esse. A Endeavor me apresenta o Pierre e, de novo, o que o Pierre ganha fazendo isso? Nada. Zero. Give back. Então, da forma como você disse que eu ajudei algumas pessoas, está aí, ó, um Pierre me ajudou e muito, se tornou um amigo querido e ajudou muito a BIP a crescer de forma padronizada. E olha, mas ele ajuda batendo, não é ajuda dando tapinha nas costas, não. É mostrando onde a gente está fazendo errado, provocando. E ele falava, ele via que eu ficava incomodado. Ele, tá vendo esse incômodo que você tá tendo aí no estômago? Então, pega disso e faz aí fomento para você melhorar. Porra, parecia treinador mesmo de alta performance, sabe? Então, é isso que você pode esperar na Endeavor. E aí, você se tornando Scale Up, eles identificam aqueles que estão crescendo mais, com maior potencial, e convidam para o que eles chamam hoje de Scale Up Outliers, que é um preparatório para algo que eu acho que ali é o creme de la creme da Endeavor, que é você se tornar empreendedor Endeavor, que é um título, e esse é um título vitalício, que você... que legal. É super bacana. Cara, e o processo, eu tive acesso a pessoas que eu nunca teria acesso nesse processo, porque você vai acessando pessoas extremamente qualificadas, a exemplo, por exemplo, do Martin Escobar, talvez um dos maiores investidores aí da América Latina, head do General Atlantic. E a pessoa separa assim 1 hora para ficar contigo, é incrível. Sabe-se lá quanto custa a hora de um cidadão desse? E de forma muito genuína tá ali te ajudando. E aí você faz um processo no Brasil, você viaja para fazer um processo, um painel, se você passar no painel nacional, você viaja para fazer um painel internacional. Uma pena que no ano que eu estava fazendo era a pandemia e eu fiz remoto, mas, por exemplo, o último que teve foi na Grécia. Então a galera aqui do Brasil viajou e foi para a Grécia fazer esse painel internacional. E se você passar lá, você se torna empreendedor Endeavor. E aí eu me tornei... E aí eu tenho a felicidade, eu nem sabia que existia, dentro dos empreendedores Endeavor, eles têm o que chamam de empreendedor Endeavor Outlier. E sabe-se lá como, por qual métrica, eu acho que alguém errou lá. Cara, eu devo ter entrado na rebarba. Eu entrei como empreendedor Endeavor Outlier e eu vivi uma das minhas melhores experiências profissionais agora num retreat, num retiro na Califórnia, onde, cara, as pessoas que estavam do meu lado pareciam X-Men. Eu vou dar exemplo de um cidadão, olha isso. Tô na Califórnia, um lugar lindo e tal, tava super feliz de estar lá, porque era uma coisa assim, cara, não é um pagou, levou. Tem muito MBA legal, mas, pô, é meio pagou, levou. Sim. Ali você tem que, pô, merecer estar ali com métricas de crescimento. Aí eu contei pro pessoal quando eu cheguei aqui, que tinha uma rodinha, dividiram a gente, nós éramos 60 do mundo todo. Do Brasil tava lá o pessoal da Vetex, o pessoal da Melius, pessoas incríveis. O pessoal do Grupo Trigo, nossa, é um grupo incrível. E aí, tava lá, aí botaram uma grupinha de 6 pessoas assim. E eu fui o primeiro a falar, mandaram falar e tal. Aí eu falei, eu sou o Wander e tal, não sei o que, blá. Aí o outro cara depois de mim, logo do meu lado, pra começar, um cara boa pinta, todo porte atlético, louro, olho azul e tal. Falei, pô, beleza. Aí o cara começa a falar, não, porque eu já montei uma empresa e tal, fiz IPO por não sei quantos bilhões de dólares, aí agora eu voltei, tô fazendo outra que já vale não sei quantos bilhões de dólares, não sei o que. Aí um cara provocou, mas tem mais sobre você. Ele, não queria falar, não, pode contar. Não, porque nesse meio do caminho aí eu bati 5 Guinness... recordes do Guinness em nado, em oceano aberto. Cara, nessa hora eu quase virei assim, será que dá tempo de eu voltar para o aeroporto, meu irmão? Porque o que eu tô fazendo aqui? Era esse nível de gente. Então a Endeavor, resumindo, se você gosta de empreendedorismo, eu brinco que é o meu Alcoólicos Anônimos, porque ali tem empreendedor de verdade que sente as dores que a gente sente e se ajuda. Então, se alguém aqui não conhece, é a hora de entrar lá, dar pausa aí, entrar, e se tiver já com a sua empresa
acontecendo e crescendo, aplicar para o scale-up. Me diz esse negócio. Não, o Felipe falou pra mim no episódio pra caramba que um dos maiores ensinamentos que você deu pra ele é que ele precisa ser faixa preta no que ele faz. É isso. Dá pra ser mais de uma coisa? Esse cara aí mudou um pouquinho tua mentalidade? Cara, você tem que estar sempre raising the bar, né? Assim, cara, tem sempre ser o calouro da mesa, é isso. Você tem que estar sempre querendo ser faixa preta. Se você já tá faixa preta em alguma coisa, busque um local onde você possa melhorar. Porque assim, vai chegando uma hora que você vai tendo, graças a Deus, alguma... Isso vale pra tudo, pro médico, na carreira assistencial dele e pra quem tá empreendendo. É muito fácil você agora ficar posando, né? De, pô, tá indo bem e tal, é um case de sucesso. Com perdão do francês, porra nenhuma. Vai pra um time melhor que lá você volta a ser o calouro. E é isso que a Endeavor me proporcionou. Eu lembro que quando terminou esse retiro lá na Califórnia, eu tive que falar no final, me pediram pra falar, eu falei, cara, vocês literalmente subiram a barra pra mim e tudo que eu quero é voltar pra casa, correndo, trabalhar pra conseguir qualificar pra ano que vem estar aqui, porque eu quero estar aqui com vocês. E eu não sei se eu vou conseguir, eu tô trabalhando pra isso. Então, você bota sempre um desafio. De novo, né? Tudo que nos move é desafio, é querer estar entre os melhores. E sabendo também reconhecer o que você já fez, tá? Eu acho que também tem que tomar cuidado, senão você não olha para trás. Então, é uma dinâmica interessante de olhar para trás, ficar feliz pelo que você já fez, mas não se acomodar e sempre se propor desafios, seja eles qual forem, não tem certo ou errado, seja na vida assistencial, na acadêmica, intelectual ou também empreendedora. Eu corroboro de uma ideia que você também coloca muitas vezes, que dar mais qualidade dentro de um serviço, cobrando mais caro, é meio que chover no molhado e é muito fácil. E vocês estão conseguindo fazer isso aqui na BIP, dar qualidade com uma forma acessível aí para o cliente. Como é que vocês vêm conseguindo fazer isso? Como é que você construiu essa ideia? Bom ponto. Isso é um gancho também para eu dizer assim, às vezes as pessoas acham que empreender tem que ter uma ideia brilhante, revolucionária. Existem empreendedores assim, a lá Elon Musk. Um cara genial mesmo, assim. Um cara que vira e fala, quer saber, foguete podia, porra... o foguete não dá ré, o Elon Musk não dá ré. É uma elipse. Ele joga o foguete que vira e cai lá do outro lado. Porra, um cara... Esse é um tipo de empreendedor. Não é para mim. Não tem essa genialidade. Mas tem empreendedores mais a lá Jeff Bezos. Que é assim, cara, vou pegar o que já existe e vou fazer com mais eficiência, com mais disciplina e vou construir um business melhor por conta disso. Então, na BIP, se você parar para pensar, hoje o que a gente faz? Vacina e exame em casa. Cara, isso já existia antes da gente nascer. O que a gente fez? Só que a gente fez isso usando tecnologia, porque quando você bota tecnologia, você consegue diminuir custo. E um modelo leve em ativos. O que é isso? Eu deixo de ficar construindo clínicas e laboratórios. Eu não tenho clínica e laboratório e hoje a gente é a maior empresa de vacina do Brasil. Mas como? A gente tem um modelo inovador leve, que é o modelo delivery, 100% delivery. E completamente o oposto da BR-Med, né? Totalmente. E é legal, porque assim, não tem aqui você tem que rezar para uma cartilha. Você tem que olhar o setor que você está, ver o que funciona. Bem, então como que a gente consegue na BIP fazer essa disrupção que é fazer qualidade com preço mais baixo? Porque eu concordo contigo. Qualidade cobrando mais caro, aí realmente você não está criando valor. Você está só nichando o seu serviço. Agora, quando você oferece qualidade com preço mais baixo, você destrava um mundo de oportunidade. E na BIP a gente conseguiu fazendo isso. Modelo leve em ativos, investindo menos o CAPEX, aquele investimento financeiro em construir unidade, fazendo de forma delivery, que é muito mais leve em investimento, e botando tecnologia nisso. Porque a tecnologia é fundamental para a gente ser muito eficiente na logística. Com isso, hoje uma pessoa que tem um plano de saúde relativamente simples consegue ter acesso à coleta domiciliar pela BIP de domingo a domingo sem ter que pagar R$1 de taxa. Então é isso. Respondendo a sua pergunta, qualidade vem com preço baixo, vem com tecnologia, esse modelo leve em ativos. Eu acho que o outro ponto, né, que eu vi aqui, você me mostrou, que eu fiquei abismado, né, como é que vocês fazem o treinamento aqui dos funcionários, né, e construíram um estúdio, um teatro, não sei como é que eu posso chamar aquilo. É um estúdio para simulação, uma sala de simulação. E vocês são uma empresa totalmente de pessoas, né? É isso, eu brinco porque assim, existem os chamados SaaS, Software as a Service. Tem gente que monta empresas assim, que desenvolve um software... Tem que botar dinheiro nenhum. Assim, talvez tenha colocado no início para desenvolver, contratando os desenvolvedores e tal. Só que ele consegue escalar, crescer
basicamente aumentando lá a capacidade do servidor e emitindo licenças. Então, assim, grandes cases como esse, SAP, Oracle, são empresas gigantescas e de tirar o chapéu. Eu brinco assim, o meu jeitão, e é isso, é muito do time de founders e tal, é um jeitão diferente, é um jeitão que eu gosto de juntar pessoas, direcionar elas, conduzi-las, ajudá-las a chegar lá onde tem que chegar. Então, era mais natural para mim um business intensivo em pessoas. Só que aí entra naquele difícil desafio de escalar pessoas com qualidade. É super comum a gente ver casos que alguém que tem um restaurante e você conheceu aquele restaurante que foi crescendo e que abriu franquia que perdeu a qualidade. Nossa, quantas vezes a gente já viu isso? A BIP não podia ser isso. Vários investidores falavam, mas como você vai crescer e não vai perder a qualidade? E era isso, a gente precisava ter disciplina. Então isso conecta a gente lá com a história do bombeiro, com a história da disciplina militar. Na BIP, a gente cria um modo de trabalho e a gente cria discípulos. E não quer dizer que é engessado. E conectando aqui os pontos da nossa conversa, baseado no NPS, baseado no feedback dos clientes, a gente ajusta e todo mundo de forma disciplinada ajusta para esse novo modelo. E a gente lança mão de diversas ferramentas. Uma delas é que você mencionou, que são salas de simulação. E, de novo, eu trouxe da minha época de bombeiro. Não sei se você teve a oportunidade de fazer aqueles cursos de ATLS que você faz, tem um boneco, e a gente filmam e tal. Falei, cara, porque uma coisa é você assistir a aula, fazer uma prova e ganhar um título. Outra coisa é você assistir, fazer a prova e depois fazer uma simulação. Aí você vê, caramba, minha mão ali, olha o que eu fiz. Vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo. E na BIP ainda tem mais. Depois que você sai da simulação, você precisa ser acompanhado por uma instrutora para te assistir. Ver você atendendo o paciente na vida real e só então você pode ser liberado de fato para voar sozinho. Então é esse nível de cuidado. E tudo tem que guardar uma coerência, sabe, Ricardo? Você não pode ser uma empresa que você diz que seu propósito é levar as melhores experiências, a sua North Star, a coisa mais importante da empresa não ser qualidade, você não investir no recrutamento e seleção das melhores pessoas, no treinamento das melhores pessoas. Perceba como isso tudo se conecta. E, de novo, isso não é o único jeito de empreender. Você pode tentar um modelo diferente, mas precisa ser coerente. Dentro do modelo que você criar, tem que guardar coerência. E eu vejo que às vezes falta em algumas empresas que que postulam um certo propósito e agem de forma diferente. Aí é o walk the talk. Cara, você tem que pôr em prática aquilo que você fala. A gente vem conversando bastante e você sabe que eu sou um grande torcedor aí que vocês consigam se tornar o mais breve possível no primeiro unicórnio da saúde e que depois tenhamos vários, tá? Eu no início do ano estava fazendo aquele curso de BBHC lá em Harvard e aí teve uma frase que me marcou, que eu até escrevi aqui para trazer para ti. Você já deve ter escutado, mas 1 milhão de segundos equivale a 12 dias. 1 bilhão de segundos equivale a 31 anos. Então é só para dar uma noção de valor, né? de quantidade. Né? Esse dinheiro todo, tá? De possibilidade aí de ser um unicórnio, tem 1 bilhão aí de dólares aí, relacionado à empresa, é necessário mesmo para esse crescimento todo que você vislumbra, porque eu sei que a tua cabeça é muito maior do que o que está hoje na mesa como a BIP. Vamos lá. A BIP segue uma dinâmica diferente da BR Med, como eu comentei, que é uma empresa VC-backed, que foi muito comum isso nos últimos 5 a 10 anos. O que é uma empresa VC-backed? VC de Venture Capital, como eu mencionei lá no início. Empresa que busca o investidor para acelerar o seu crescimento. Então faz um processo de fundraising. Esse mundo de startup é cheio de nome fresco, te falei. E aí, nesse caso, cada vez que você vai a um investidor para pegar recurso, é um round, você vai para pegar um recurso, você precisa saber quanto você dá de participação da sua empresa para ele. Tá. Então, nessa hora, o quanto você está pegando e o quanto você está dando acaba criando um resultado que é o quê? Quanto vale a empresa. Entendi. Então, se eu estou recebendo 100 mil por 10% e estou dando 10% da empresa, sua empresa vale 1 milhão. Mas no fundo, e aí quando chega esse 1 milhão vira 1 bilhão de dólares, é o que chama-se de unicórnio. E aí essa dinâmica vem acontecendo e ela é interessante porque ela permite que as empresas cresçam mais rápido. Eu brinco que é como se fosse um adubo, como se fosse um anabolizante. Você vê, a BR Med levou mais de 10 anos para chegar na ordem de grandeza de 100 milhões de faturamento. A BIP esse ano vai faturar o dobro disso em muito menos tempo.
Mas caramba, são jornadas diferentes, não tem melhor nem pior. Foi uma jornada incentivada por capital externo. E aí, cada hora que você vai buscando capital, você vai crescendo a empresa, o valuation vai subindo. O que aconteceu recentemente foi uma correção nos valores. Então, hoje, provavelmente o Brasil deve ter na ordem de grandeza de uns 20 empresas que captaram recurso e tiveram como valuation $1 bilhão. Só que quem está acompanhando o mundo de tech sabe que desde ali de fevereiro, março desse ano, de 2022, essa abundância de capital, ela não existe mais. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? A BIP vem crescendo, em breve a gente deve anunciar mais um movimento interessante. A gente já captou, somado até o último round, mais de 120, próximo de 150 milhões de reais em investimentos. E em breve a gente deve anunciar mais coisa bacana aí. Só que no fundo, eu tenho muita preocupação dos empreendedores que ficam focando só nisso. Eu acho que isso é uma etapa do processo. Tá? Então, de certa forma, a BIP está numa posição super bacana no mundo das health techs. Eu acho que tem os bons fundamentos, tem excelentes números. É natural que a gente vai passar por esse momento, mas é importante todo mundo entender que isso não deveria ser o goal final, porque senão você acaba tomando decisões baseado nisso e muita gente que fez isso agora vai realmente se machucar. Tá? Então, só para explicar um pouquinho o que é isso, o que é unicórnio, o que é round, fundraising, e isso é algo que a gente pode falar durante horas aqui, porque é muito bom, mas se bem feito e se com o devido cuidado. Lembrando, nem toda empresa tem que ser VC-backed. Nem toda empresa tem que buscar capital. Ah, é legal sair lá na foto de braço cruzado, falando de não sei quantos milhões. Cara, tem cases incríveis que eu admiro demais. Vou citar dois aqui. O Bruno Lagoeiro, com a PebMed, o Felipe Lourenço com a iClinic. Empresas que ou não buscaram nenhum investimento, ou muito pouco, e que alcançaram valores interessantíssimos, que foram vendidas para uma instituição incrível como a AFIA, e os empreendedores estão super bem num novo ciclo. Então, só tomar cuidado, porque houve um hype, houve um modismo em torno disso, e a gente precisa entender que essa euforia passou, e que agora é hora da gente voltar a ficar mais próximo desse empreendedorismo raiz, que é um empreendedorismo que a empresa precisa caminhar para ser lucrativa, para ser sustentável. E eu fico feliz que essa correção tenha acontecido, porque eu acho que precisava, tinha muita anomalia no mercado. Esse episódio está saindo dia 4, a gente está gravando 4 de outubro, hoje, que teoricamente é o dia que está saindo o episódio. Já vamos ter passado já o primeiro turno de eleição, tomara que com definição, independente de lado político, e que o dólar melhore, e aí as coisas também, para vocês, apesar de você estar com toda essa conversa que é super real e super interessante de você apresentar, acho maravilhoso, concordo totalmente contigo. Mas eu continuo torcendo muito aí para vocês se tornarem o primeiro unicórnio da saúde. Pode torcer, tá? A gente está fazendo o trabalho para isso, mas, de novo, o dia que essa notícia sair e a gente eventualmente, o dia que se tornar unicórnio, no dia seguinte eu estou pegando meu metrô, vindo para cá para trabalhar e seguindo como um dia normal. Totalmente diferente do que imaginam por aí. Não, maravilhoso, cara. Finalizando só, pra gente fazer aqui um desfecho, obrigado demais, Wander, foi maravilhoso, assim, sua história é super peculiar e única e é muito bacana de poder compartilhar ela aí nas mídias. Planejamento estratégico para os próximos 5 anos, teu, BIP, e como é que você vê aí o mercado de saúde em que as techs aí estão vindo com tudo. Infelizmente, temos vários colegas que não estão percebendo esse movimento ou não querem perceber esse movimento e continuam aí com suas empresas engessadas e que muito provavelmente ficarão pelo caminho. Vamos lá, começando pelo final. O que eu penso para os próximos 5 anos? Eu tenho certeza que nesse horizonte, quando tiver uma mesa de pessoas, seja num almoço de amigos, de família, e alguém falar assim, preciso de tantantan. Se esse tantantan for do mundo da saúde, eu tenho certeza que alguém nessa mesa vai dizer, já viu na BIP? Porque é isso que a gente quer se tornar, é isso que a gente está trabalhando, é ser essa plataforma e quando pensa em saúde, pensa na BIP. Hoje a gente faz vacina, faz exames, e a gente vai fazer infusões de medicamentos, vai fazer consulta, vai fazer marcação de exames, vai fazer entrega de medicamentos. Tudo que a pessoa precisar de saúde, ela vai encontrar na BIP. E o planejamento estratégico parte muito de como chegar lá, um passo de cada vez, sem afobação, com muita disciplina. Queria te agradecer por ter vindo aqui, um prazer te receber, obrigado, cara, um orgulho estar participando aqui do 100º episódio do Fala Doutores, né assim? Então, me despeço agradecendo
e desejando muito sucesso para você nos próximos 100 episódios. Maravilha, meu amigo. Obrigado. Fica com Deus. Valeu, amigo. Valeu, gente.